Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites comigo, Renata Pulker, aqui na Rádio Ao Encontro. Vocês estão preparados? Como é que passaram o final de semana? Eu tenho certeza que foi tudo bem e vai ficar ainda muito melhor. A nossa semana ela só está começando, recheada de muita programação, muita palavra da parte do Senhor, muito alinhamento da parte do Senhor para a sua vida. Então, sintoniza aqui na Rádio ao Encontro, porque, nossa, gente, que palavra poderosa. Aliás, o dia inteiro a gente tem programação extraordinária, mas fica comigo porque hoje, desculpa, o nosso programa vai estar muito especial e nós iremos adentrar em um tema tão importante nesses dias e muitas vezes tão negligenciado. Vamos falar sobre batalhas espirituais. E eu tenho certeza que Deus vai trazer revelação, vai trazer luz nas suas dúvidas, em guerras que você estava passando e você não conseguia compreender. Então eu oro ao Senhor nesse dia que haja uma liberação da parte do Senhor sobre a tua vida e que você possa entender coisas, sinais, palavras, tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que você não consegue discernir. Eu creio que hoje haverá luz para que você possa entender a respeito do mundo espiritual. Mas antes de iniciar esse programa, liberar essa palavra sobre a tua vida, eu quero orar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante da tua presença em mais um programa. E eu quero orar por cada membro que aqui está. E neste momento, Senhor, eu coloco o teu povo diante de ti. E eu repreendo todas as batalhas espirituais que de alguma forma se levanta contra a vida dos teus filhos, contra a casa dos teus filhos, contra o propósito, o chamado, contra a empresa do teu filho. Pai, tu és o Senhor dos exércitos. Nós cremos, confiamos no poder do teu nome. Nós sabemos que tu és o Deus que peleja por nós. E hoje, Pai, nós declaramos que nós não estamos lutando sozinhos. A guerra ela pode ser grande, mas nós cremos e profetizamos que maior é aquele que está conosco. Senhor, abre os olhos do teu povo espiritual, assim como o Senhor fez com Daniel, Pai, para que ele pudesse entender que existem batalhas no invisível, resistências, atrasos, oposições, retaliações, mas também existe um Deus que envia anjos que dá ordem ao nosso respeito, anjos que traz rompimento, anjos que traz proteção. Oh Espírito Santo de Deus, com as tuas mãos de poder, com as tuas mãos poderosa, esteja estendido sobre a vida do teu povo, Senhor, guardando, protegendo, livrando contra todo o ataque das trevas. Hoje eu oro para que toda a resistência do inferno seja quebrada, toda a retaliação seja anulada, todo o peso espiritual caia por terra, todo o cansaço emocional seja removido, todo o espírito de medo, de confusão, de desânimo seja destruído agora, em nome de Jesus. Senhor, fortaleça as mãos daqueles que estão cansados. Renova, Pai, os joelhos para que continue prostrado em oração. Eu repreendo toda preguiça, todo cansaço e desânimo de orar. Levanta soldados, homens e mulheres valentes para ser intercessora dessa nação, para ser intercessor desta casa. Derrama sobre nós, Paizinho, discernimento para identificar as brechas, Senhor, aonde nós não conseguimos ver nos olhos naturais. Abra os nossos olhos
espirituais e traga sobre nós sabedoria para vencermos em tempos de guerra. Nos dá estratégia para nós avançarmos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós selamos esta oração, declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Amém? Então fica comigo aqui no programa Rompendo Limites. Deixa eu te pedir algo. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, ativa as notificações. Todos os dias, meio-dia, tem uma palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Então seja edificado por meio desse programa. Você não chegou até aqui por coincidência, foi o próprio Deus que te trouxe. Então, se não é inscrito, se inscreve. Se você está nos ouvindo em alguma plataforma digital, já deixa a sua curtida, isso é muito importante para que essa palavra seja entregue a mais e a mais e a mais pessoas. Amém? Olha, hoje o nosso tema está muito especial, mas muito especial mesmo. E nós iremos falar sobre o mundo invisível. O mundo invisível, ele está em guerra. E você faz parte desta guerra. Entende? Então, presta atenção naquilo que o Senhor, ele quer falar ao teu coração. Amados e amadas, hoje nós vamos entrar em um dos temas mais urgentes da vida cristã. E nos últimos tempos, eu ministrei outro dia, eu cheguei a relatar com relação a um sonho que eu tive. E neste sonho eu estava em uma praia e tinha pessoas e havia um cachorro pequeno, um cachorro delicado, um cachorro carinhoso. E eu começava a fazer carinho no cachorro. E enquanto que eu estava acariciando aquele cachorro, eu estava achando estranho aquela minha atitude, porque no natural, eu não costumo alisar cachorro. No natural, eu não costumo ver um cachorro e dizer assim, vou levar para minha casa. No natural, eu não iria ligar para o meu esposo e falar assim, posso levar um cachorro para morar com a gente? Vamos adotar um cachorro? Nossa, Renata, você não gosta? Não é sobre gostar. Eu tive um incidente com um cachorro. Olha o nome do meu cachorro, Jack Pingo Oliveira dos Santos. Isso que era gostar de cachorro, né? Mas, enfim, hoje eu não crio mais cachorro. Mas entenda, não é sobre gostar ou não. O contexto que eu quero trazer para vocês é que, no natural, aquilo que estava acontecendo no sonho não seria uma questão natural. E ali eu fiquei, e no mesmo sonho que eu estava sonhando, eu ficava me perguntando no próprio sonho, dizendo assim, nossa, que estranho, eu decidi ligar para Poker. Que estranho, eu tá alisando esse cachorro, eu tá olhando ao redor, será que é um dono? Enfim, o meu comportamento, ele era diferente do que eu pensaria. Talvez no natural eu iria buscar ajuda, mas eu não iria pensar em adotar um cachorro, eu não iria estar ali acariciando o cachorro. Como eu falei, devido a questões que eu tive lá na minha infância. Então, ali, quando eu acordei, eu fiz que sonho estranho. E ali eu entendi que ali existia guerras disfarçadas. Ali existia uma resistência espiritual. E quando eu compartilhei com meu esposo esse sonho, na hora ele falou, existe uma resistência espiritual. E ele não sabia que eu estava em jejum por uma semana exatamente sobre resistência espiritual. Escute uma coisa, às vezes parece que está tudo tranquilo
Às vezes o cenário é totalmente de bonança, mas nós precisamos ter discernimento. Às vezes estamos vivendo em tempos de guerra. Pessoas se aproximam de você com tantas boas intenções, mas está carregado de inveja, está carregado de trevas. E nós precisamos identificar, Renata, como eu identifico? Você identifica por discernimento espiritual. E por que eu falo que isso é um tema urgente para nós cristãos? Porque nós estamos vivendo batalhas espirituais constantemente. E muitas vezes nós negligenciamos, nós não entendemos. Amados, existem guerras que estão acontecendo no invisível. Existem guerras que estão acontecendo dentro de você. Existem guerras que estão acontecendo no mundo espiritual por você. E hoje Deus, Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer trazer entendimento, Ele quer te posicionar para que você possa vencer, para que você possa romper. Olha o que diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta é contra carne, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O que às vezes você chama de coincidência, chama de resistência, chama de cansaço, chama de ataque emocional, de confusão na sua mente. Eu estou com peso na alma, eu estou angustiada. Muitas vezes é retaliação do inferno. E muitas pessoas estão achando que só não tive um dia bem. Que hoje eu não estou bem. E vai levando o outro dia. E eu quero te dizer uma coisa certa. Você não pode parar. Você não pode se acomodar. Você não pode achar que isso é normal. Tantas perdas, tanta confusão, contenda, pessoas te ignorando. Algumas amizades são ainda, Renata, foi Deus que tirou, sim, eu não tenho dúvida, mas você precisa entender o que está acontecendo para você identificar. Não tem como nós lutarmos com armas naturais quando o ataque ele é espiritual. A gente vai ver lá na história de Daniel, lá no capítulo 10, a respeito dessa guerra no mundo espiritual. A palavra vai dizer que Daniel, ele orou e nada aconteceu. Ele jejuou. Só que, sabe o que mais me chama a atenção? Renata, nada aconteceu aos olhos dele. Estava tudo em silêncio, aos olhos de Daniel. Mas no mundo espiritual, algo gigantesco estava acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa, existe algo grande no mundo espiritual acontecendo por você. Enquanto você ora, enquanto você jejua, tem coisas acontecendo no mundo espiritual. Não, Renato, o que está acontecendo é retaliação. Não, é efeito da sua oração, é efeito do seu jejum. E lá no versículo 12 ao 13 diz que desde o primeiro dia em que Daniel se humilhou, a sua oração ela foi ouvida. Mas existia uma guerra no mundo espiritual. O príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. As coisas podem também, na tua vida, estar havendo uma resistência espiritual, mas isso não quer dizer que não chegará até você. Vai chegar, porque todo joelho se dobra, toda língua confessa. Não existe retaliação maior do que alguém que ora, alguém que jejua, alguém que tem uma vida de alinhamento. Se você está orando, se você está jejuando, tenha certeza, está chegando. A resposta que os céus liberou sobre a sua vida está chegando. Daniel estava lutando na terra. E o anjo estava lutando no céu. O inferno estava resistindo à oração de Daniel. Mas a resposta
já tinha sido liberado. E sabe o que isso mostra? A batalha espiritual, ela é real, ela existe. O inferno, ele resiste a respostas liberadas por Deus. E sabe por que às vezes toda essa guerra? É porque Deus já liberou algo para a sua vida. E quem para de orar achando que a oração não foi ouvida, achando que está sozinho, está abandonado, quem para, perde aquilo que já foi liberado no céu. Mas quem persevera, quem continua, recebe. E talvez você queira me perguntar assim: Renata, e por que essas batalhas espirituais acontecem? Essa é fácil. Quer saber mesmo? Quer saber? Porque essas batalhas espirituais acontecem porque você é uma ameaça ao inferno. Amados, escrevam isso, entendam isso, grave o que eu vou te falar. Ataque do inferno é evidência de propósito. Ataque do inferno é a certeza de quem você é em Cristo. Ataque do inferno é a patente de autoridade dizendo assim: eu sou escolhido. Ao inferno diz assim: mas eu tenho que dar um jeito de paralisar. Quanto maior o ataque, maior o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o inimigo, ele anda ao redor. Deixa eu te dizer uma coisa. Certa vez eu tive uma visão, uma revelação da parte do Senhor. Eu estava em um lugar e eu estava orando ao Senhor por 3 dias já, pedindo ao Senhor a maior experiência. Eu não queria só ler as experiências da Bíblia, eu queria de fato ter uma experiência com Deus. E aquele lugar onde eu estava era um lugar propício para milagres, era um lugar propício para receber aquilo que eu havia pedido ao Senhor, porque muitas pessoas tinham tido experiências lindas, mas eu queria ter uma experiência única com o Senhor. Até que o Senhor me acorda na madrugada para me orar. Eu orei, depois o Espírito Santo, com a voz audível, ele me acorda novamente. E eu vou até um local, e quando eu chego num lugar, eu tive uma visão linda, já contei em outros momentos aqui, mas o que eu quero chamar a atenção dessa experiência extraordinária que eu tive, foi que quando eu olhei à minha esquerda, tinha um lobo preto, gigante. E Deus falou assim para mim: está vendo, Renata, aquele lobo? Eu fiz: por que ele está ali? Porque eu não entendia. A visão que eu estava tendo era gloriosa. Mas quando eu olhava do meu lado esquerdo, tinha este cachorro, esse lobo preto, um focinho muito comprido. E ele falou assim: são as batalhas espirituais, são as perseguições, tudo isso é para te devorar, é para te paralisar, é para te destruir. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar orando, você pode estar, o que você estiver fazendo, Satanás, ele está ali observando você. E muitas vezes o que ele precisa para começar é só uma legalidade, é uma brecha, e não precisa ser grande não. Às vezes a guerra começa interna, começa na mente. Sabe aquele sentimento: não sou amada? Sabe aquele sentimento: sempre fui rejeitada? Sabe aquele sentimento: eu não sou a preferida dos meus pais? Sabe aquele sentimento: tudo parece que dá errado na vida de todo mundo, dá certo? São pequenas brechas.
E hoje em dia, uma das maiores guerras que existe é a guerra na mente. Então nós precisamos fechar essas brechas para que não haja legalidade, para que o nosso adversário ele entre, porque ele está ao nosso redor nos observando. E é um vacilo apenas para ele começar a depositar sua sujeira. Existe algo que já foi liberado no mundo espiritual para você. E para cada ataque do inferno, em palavras, em gestos, em banquetes, o que quer que seja, a única forma de você destruir é com a palavra. É você se revestindo da palavra, você tendo certeza de quem você é. Sabe por que é tão importante nós termos a nossa identidade? Hoje se fala muito de identidade de propósito, mas muitas pessoas ainda não entenderam o real sentido da identidade. Enquanto que você não se olhar como imagem e semelhança do Criador, você será uma presa fácil para o inferno. Eu vou falar mais claro ainda. Enquanto que você não olhar para Cristo e parar de dizer eu não sou merecedor, você é merecedor assim, porque Ele não morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou por nada. Você vale muito porque você foi comprado com sangue. Não foi com dinheiro, com joias, não, foi por sangue. Então você precisa entender que você é uma filha, é um filho amado. Você precisa entender o seu valor em Cristo. Você precisa entender que você é imagem e semelhança dele. Deus, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E o inimigo, ele tenta de todas as vertentes, de todas as formas, roubar a nossa identidade, gerar em nós espírito de comparação, depositar em nós incredulidade, ficar apontando a respeito de perdas, a respeito de dores, traumas, para que a gente, viva uma vida estagnada. Mas eu quero te dizer nesta tarde que algo já foi liberado no mundo espiritual para você. O inferno, ele está lutando para atrasar. O inferno, ele está tentando confundir. O inferno, ele está tentando gerar desânimo em você. Daniel, ele recebeu a resposta no primeiro dia. Mas a Bíblia vai dizer que houve resistência no mundo espiritual. Mas a resposta só chegou a ele com 21 dias. Ei, se Daniel ele não tivesse maturidade espiritual, ele teria desistido. Quantas pessoas desistem porque não tem maturidade espiritual? Porque quer tudo de imediato. Quantas pessoas não têm desfrutado porque preferiu acreditar que Deus abandonou, que Deus esqueceu. Eu não sei por quanto tempo você está nesse vale. Eu não sei em quanto tempo você está vivendo tempos de guerras, tempos de crise, tempos difíceis. Mas eu quero te dizer que você precisa perseverar. Você precisa continuar de pé na sua casa. Amados, talvez você esteja dizendo assim, mas eu acho que eu não vou suportar não, Renata. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai suportar sim. Eu nunca vi um guerreiro, ele nascer totalmente pronto. Um guerreiro, ele se torna um verdadeiro guerreiro em batalhas, em guerras. Porque são em tempos de guerra que ele é moldado, que ele é aperfeiçoado. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz que a prova da nossa fé produz perseverança. Ei, continua na posição. Retroceda não. O Senhor, ele é contigo. O Senhor está enviando anjos para que você possa continuar, perseverar.
Eu profetizo que você não vai retroceder. Eu profetizo que você não vai fingir que não está vendo as guerras espirituais, mas você não apenas verá, como também você irá guerrear. Porque você não tem medo de lutar. Porque você sabe que o braço forte de poder, ele está contigo. Escute com muita atenção. Existem brechas que nós precisamos estar atento para que ela seja fechada. O inimigo, ele sempre vai atacar onde ele encontra portas abertas, onde há legalidade. Talvez você diz assim, não, aqui em casa está tudo certinho. Então vamos fazer uma varredura aí. Tem corações, tem líderes dentro do lar, cheio de mágoa, cheio de medo, frustrações, pecado escondido, palavras de morte, murmuração, frieza espiritual. Ei, quando Deus ele nos desperta para nós começarmos a fazer essa varredura, para nós começarmos a olhar para dentro, porque é muito fácil olhar as guerras mediante a nossa ótica, os nossos olhos. Mas quando o Senhor ele nos chama para nós olharmos para dentro, aí o negócio começa a ficar mais complicado. Quando Deus ele te convida para olhar para dentro, é porque ele quer gerar cura, é porque ele quer gerar arrependimento, é porque ele quer gerar alinhamento. E existem igrejas, escute isso com muito amor que eu vou falar, pessoas querendo viver um tempo de avivamento, igrejas querendo, ser cheia do poder de Deus, mas pessoas com o coração cheio de mágoa, toda ferida. E como é que vai sentir a presença do Espírito Santo, que Ele é santo, se você está cheio de mentira, cheio de pecado, cheio de orgulho, cheio do seu próprio eu? Como é que você vai estar com o coração totalmente desalinhado e querendo receber o fogo consumidor? Como é que você quer que a sua casa seja invadida pela glória de Deus se você, como intercessora, você está cheio de lixo acumulado? Como é que você quer que a sua igreja pegue fogo? Porque fulano é pecador. Não, o negócio não é com fulano, o negócio é com você. Como? Você não dá glória? Você é batizado em línguas, mas você não fala em línguas? Você não ora em línguas? Você acha o quê? Você acha que pra quê? É só para quando tiver culto de avivamento você pegar o dom de línguas e começar a orar em línguas? Para quê? Não! É tempo de nós usarmos as armas espirituais que o Senhor nos entregou para que a gente possa guerrear no mundo espiritual com as armas espirituais. Eu costumo sempre dizer que hoje as pessoas estão falando que a igreja morrerá. As pessoas estão falando que, aliás, a própria palavra diz que chegará o dia que o amor de muitos esfriaria. Mas também vai existir uma geração separada. Vai existir homens e mulheres cheios da presença de Deus, que clamam por essa presença, que querem verdadeiramente sentir essa presença, que se derramam nos pés do Senhor e falam, eu quero mais de ti, que tem fome e sede pela palavra de Deus, que não vai a uma igreja só para marcar a presença, mas vai à igreja para levar também a presença, que vai à igreja para se unir com os irmãos e tocar fogo naquele lugar, porque você está cheio do poder de Deus. Não é sobre se encher, entrar vazio e ser cheio, é já entrar cheio, você entende? E para você entrar cheio, você precisa buscar da parte do Senhor todos os dias. Você consegue compreender o que eu estou tentando ministrar ao teu coração? E existe uma guerra espiritual para que você não viva esse tempo. Existe uma guerra espiritual para que você seja uma pessoa facilmente ferida, facilmente calada, uma pessoa que se fere por tudo e com todos.
Por isso que você precisa fechar essas brechas. Deus, Ele quer revelar o poder dEle na sua vida. Entenda algo. Toda guerra é o cenário perfeito para um testemunho no futuro. Toda a guerra. Mas não toda a guerra. Renata, aqui. Não toda guerra é um cenário perfeito para um testemunho futuro. Mas a batalha espiritual aumentou, e agora? Quando você cresce espiritualmente, quando você entra num tempo de avanço, vai ter até retaliação. Mas a retaliação, ela é a prova que você está avançando. Você consegue compreender? Quando você decide se posicionar, amados, toda vez que você diz chega para o pecado, chega para essa murmuração, chega para este tempo de medo, de retrocesso, o inferno, ele se irrita. Antes de um grande mover de Deus, vai existir uma guerra antes. Toda bênção tem uma guerra antes. Você consegue compreender? E quando você está sendo preparado para algo maior, a batalha que você está vivendo hoje, ela vai te treinar para a sua vitória de amanhã. Nada é desperdiçado. Nada é desperdiçado na academia de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E talvez você fale assim, tá bom, Renata, eu entendi tudo. E o que fazer, Renata, quando eu estou vivendo essa batalha espiritual, durante essa batalha espiritual? Você não pode parar de orar. Daniel, ele só viu a vitória porque ele não parou. Depois você lê lá, Daniel capítulo 10, e foi desde o primeiro dia, amados. Então não para de orar. Quando você ora, algo acontece. Mesmo quando seus olhos ele não vê, algo está acontecendo. Sabe? O meu esposo, ele fez um jejum total por alguns dias para minha vida sobre algo que a gente estava enfrentando. E no último dia do jejum dele, no último dia, a gente recebeu a notícias de vitória. Talvez durante os dias que ele estava de jejum, ele não estava vendo nada. Pelo contrário, não estou bem, vou fazer isso, eu vou no médico, eu vou ali. Mas o testemunho, ele já estava pronto. A vitória já estava pronta, já estava garantida, você entende? Então não pare de jejuar. Jejuar destrava atmosferas espirituais, você entende? Não pare de declarar a palavra, porque a palavra do Senhor, ela é espada. Efésios 6,17. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não pare de adorar. Coloca um louvor na sua casa, começa a marchar, começa a declarar, começa a cantar. Adore ao Senhor. A adoração, ela muda completamente a atmosfera. A adoração, ela muda completamente. Ela confunde o inferno. Não pare de adorar. Feche as brechas. Libere perdão. Se santifique mais. Renuncie à sua vontade. Amém? Estejam em vigilância. Quando você fecha, quando você abre
brechas espirituais, não tem como você vencer. Brechas abertas são batalhas perdidas, mas quando você fecha brechas, a vitória ela é certa, a sua vitória é garantida. Amém? Então fica firme, fica firme. Deus não te deu espírito de medo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu quero orar por você. Amém? E aí essa palavra foi demais. Essa semana eu quero estar juntamente com vocês falando a respeito desse tema tão importante sobre guerras espirituais, sobre batalhas espirituais, sobre como a gente precisa vencer. Nós precisamos identificar, mas tudo é guerra espiritual. Estamos vivendo em tempos de guerra. Amém? Mas uma coisa é, podemos até estar na guerra, mas o nosso general de guerra, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Amém? Nos guardando, nos blindando. Não só nós que estamos orando e intercedendo pela nossa casa, mas sobre tudo aquilo que leva o nosso nome. Amém? E eu profetizo sobre a sua vida que toda resistência espiritual está caindo por terra agora em nome de Jesus. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo. Obrigada por essa palavra poderosa. E eu oro, Senhor, declarando, o inferno, ele pode até resistir, mas ele não vai prevalecer. Porque há anjos batalhando ao favor do teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, declaramos, como está escrito em Êxodo capítulo 14, e o Senhor pelejará por vós. Oh, Espírito Santo de Deus, com a tua mão de poder, começa agora, Senhor, começa agora a levantar os caídos, começa agora, Senhor, a destruir fortalezas que estavam sendo levantadas. Nós te pedimos, Senhor, nesta tarde queremos ouvir a tua voz, queremos, Senhor, sentir da tua glória, da tua presença. Retira de nós, passa a tua esponja umedecida do alto da nossa cabeça à planta dos pés, retirando todo o cansaço, toda a mornidão, toda a frieza espiritual, todo o peso da alma, tudo aquilo, Senhor Jesus, que de alguma forma, Senhor, tem tentado gerar desânimo, Senhor, fazendo com que o teu povo venha perecer, venha parar, venha desistir. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Ninguém vai desistir, ninguém vai parar, o inferno não prevalecerá. Eu profetizo que a partir de hoje, Senhor, pessoas estão sendo recolocadas na posição, pessoas estão se levantando cheia de autoridade, cheio de poder, prontos para pisar em serpentes e escorpiões. Repreendemos toda oposição, todo levante, Senhor, toda armadilha, todo laço do passarinheiro não prevalecerá, porque o Senhor é conosco. Pai, sede como teu povo, guardando, livrando e protegendo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Só aqui na Rádio ao Encontro, quem ouve, rompe, e quem crê, avança. Tenham todos um excelente dia, que Deus te abençoe. Lembrando que todos os dias, ao meio-dia, também você pode estar comigo lá no meu canal, no YouTube, Renata Pulker, recebendo também da parte do Senhor. E essa semana nós estaremos falando sobre guerras espirituais. Amém? E se você quiser também, deixa aqui o teu comentário falando, perguntando sobre guerras espirituais que eu vou trazer para vocês durante essa semana. Graça e paz. Deus abençoe.